Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e esse é mais um episódio onde a gente vai falar de um assunto assim relacionado à maternidade, no caso a nutrição materno-infantil. Mas antes eu quero pedir para você já curtir, se inscrever, comentar, deixar aí um like no nosso canal. E compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, né? Vamos divulgar o Evcast, porque aqui tem convidado especial, assunto relevante. E é o que nós vamos falar aqui hoje, inclusive, com a minha convidada. Seja bem-vinda, Mari Aspásio, nutricionista. Muito Seja obrigada, bem-vinda. que prazer esse convite. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu que estou feliz. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre desafios, né, da maternidade, no caso da nutrição, introdução alimentar, seletividade, né? Enfim, a gente vai dar uma pincelada aí na vivência das mães no nosso dia a dia, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu te chamei aqui pensando nisso, inclusive, Mari, porque é um assunto que está muito no dia a dia das mães, né? A nutrição. E de toda a maternidade, tirando os 2 anos, o Terrible Two que eu vivenciei com os meus filhos, meu maior desafio foi a introdução alimentar. E é uma coisinha que eu ainda vivo hoje. Meus filhos estão com 3 anos, tenho gêmeos de 3 anos, e eu ainda vivo um pouquinho desse desafio com um deles. Um é super tranquilo e o outro não. Então, eu queria entrar nesse assunto com você, a gente entender um pouquinho. Mas antes, gente, deixa eu apresentar melhor a minha convidada para vocês. Vamos lá. Mari é nutricionista materno-infantil. Ela é pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em doenças crônicas não transmissíveis e com especialização em seletividade alimentar e nutrição funcional no autismo, TDAH, T21 e atraso de neurodesenvolvimento. Também foi convidada para escrever um capítulo sobre seletividade alimentar no livro Filhos, o que você precisa saber. É esposa do Guilherme, mãe da Helena, de 7 anos, e do Francisco, de 5 aninhos. Também é amante de um intestino e ama um cocô bonito. Me explica Essa isso. sou eu. Me explica isso, Mari. Vamos então entrar, né, no intestino. Hoje, a gente estuda o intestino há muito tempo, mas hoje é um assunto que está sendo muito estudado, está chegando, né, a mais gente essa informação, tanto que é importante. Muito tempo a gente foi o que a gente comia e hoje a gente sabe que a gente é o que as nossas bactérias ali que estão ali no intestino produzem a partir daquilo que a gente come. Então, o nosso intestino, ele tem um papel fundamental na nossa saúde, na nossa imunidade. Ele é bem importante a gente olhar para ele. Não tem como a gente falar de saúde e não falar de intestino, de cocô, enfim. Uhum. E falando nesse caso de intestino, assim, pelo menos eu li recentemente, estava até conversando com meu esposo sobre isso hoje, quando a criança está com o intestino livre, é onde ela se alimenta melhor, é verdade sobre isso? Então, depende, porque tem vários motivos que podem levar à constipação ou a diarreia, questões alérgicas, medicamento, padrão alimentar, dietético, né, ingestão de água. Então, tem várias coisas, mas se caso não tá aquele cocô bonito, né, ou aquele cheiro forte também é um indício que a gente tem que ficar de olho. Mas o cocô é uma coisa que a gente sempre tem que olhar dos nossos filhos. E se muda aí o padrão, se a criança tem dificuldade para evacuar, ou se tem diarreia, constipação, oscila muito, tem que investigar. Entendi. Ô Mari, vamos começar então pelos desafios, né, da mãe que tá lá com o bebê, que entrou agora na introdução alimentar, né? Quais são os métodos hoje que a gente tem? No caso aqui, eu selecionei 2, se tiver mais algum, você me fala. Eu selecionei aqui o método tradicional, que é a papinha, e o BLW. E eu queria que você me ajudasse a traduzir isso. Baby Lead Weaning? Isso, É que é o isso? desmame conduzido pelo bebê. Isso. Tava na dúvida se eu tava pronunciando certo. Tem mais alguns ou são só esses Tem dois? vários, né? Tem o desdobramento do BLW, que é o Bliss. Mas, assim, é um assunto muito interessante para as mães, porque a nutrição, quando a gente pega ali o positivo para a gestação, a gente já começa a nutrir. Então, tudo que a gente ingere, a gente já pensa, né? O que está passando para o bebê. Então, é um assunto que gera um interesse muito grande e um medo de errar
muito grande, né? Então, assim, e tem muita informação boa, só que às vezes também essa quantidade de informação, aí comparação com outros bebês, e nossa, nessa idade já começava a comer, o meu ainda não começou. Então, tem muitas questões aí, né, nessa fase que deixam as mães meio. Não é preocupadas, não sei se é a palavra, mas que deixam a mãe alerta, assim, meio com, até com medo, Uhum, né, de começar essa fase que tem que ser e deve ser linda, né, uma uhum, fase muito maravilhosa, que é quando a gente começa a apresentar, né, a alimentação para o bebê, que até então só recebia o líquido. Então, os métodos que, né, o tradicional é aquele da papinha, que você amassa e você alimenta o seu bebê. O BLW, que é o desmame conduzido pelo bebê, ele se alimenta. Só o bebê se alimenta ali com os cortes seguros, com os alimentos selecionados, aquele bebê vai ali pegar e vai levar à boca e vai explorar. Mas o que que a gente tem hoje, né? Às vezes a mãe vem assim, Mari, eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo, mas tem que ver o que faz sentido para aquela casa, né? O que faz sentido para aquela família. Você vai para um BLW, para uma mãe que não suporta a sujeira, Nossa, eu que acho não. que eu não aderi ao BLW, justamente eu ia entrar nesse detalhe por conta da sujeira. E tem um outro motivo que eu vou comentar depois, mas pode ir. Mas então, assim, sabe, tem todo um contexto que tem que ser avaliado. Será que é. E outra também, conforme vai avançando a introdução alimentar, o bebê meio que decide qual o método que Ele ele vai quer. querer. Mas hoje a gente usa muito a participativa, que é quando tem a textura, quando o bebê é alimentado, mas ele precisa. Isso já é, a gente já sabe que tem a necessidade do bebê explorar o alimento. Ele está numa fase de aprendizagem ali, né? Então ele tem Uhum. que pegar, ele tem que conhecer a textura, o cheiro, né? Então é todo um envolvimento e não ficar só uma criança passiva, Uhum. abrindo, fechando a boca, esperando que ele engula a comida. Então hoje essa participação ativa do bebê na alimentação é fundamental. Entendi. Então, essa questão, assim, até ia te perguntar, porque, assim, eu acho que tem mães que optam, por exemplo, pelo BLW, mas às vezes a criança não se adapta, né? Existe caso de atender alguém que meio que forçou esse método porque queria seguir, achava mais interessante, e a criança não se adaptou de alguma forma? Já aconteceu da gente ter que dar um passinho para trás para depois dar dois para frente. Então começa muito no BLW, tal, a criança não evolui muito. Aí a gente começa a oferecer algumas texturas mais molinhas na colher e aí a criança vai evoluindo. Então já Uhum. aconteceu nesse sentido assim. Sei. Eu senti um pouco de dificuldade no começo, porque assim, primeiro, que eu com orientação do pediatra, eu fui na papinha, né? Até porque eu comi papinha na minha infância, minha mãe foi dessa. Mas assim, eu dava papinha e eu ficava, gente, quando eu fui descobrir, conhecer o BLW, os meninos já tinham nascido, pra mim foi muito próximo da introdução alimentar deles, assim, que eu fui conhecer o BLW, eu falava, gente, mas como que alguém vai me dar um palitinho de cenoura cozido pra uma criança que só mama, não, como que morde, não tem dente, mesmo que seja durinho ali, né, eles tenham força na boquinha. Falei, gente, esse povo é louco. Eu achava loucura, sabe? E eu falava assim: não, não vou, os meus filhos vão ser os bebês da papinha. E aí, depois de muito tempo, eu falava assim: gente, mas um dos meus bebês. Os bebês pegam todos os brinquedos, ficam mordendo. Qual a diferença, né, entre morder um brinquedo e morder uma cenourinha, um palitinho, sei lá, de chuchu, de alguma outra coisa, né? E eu falava assim: gente, mas por que que eu não tentei, né? Pensei Uhum. comigo. Mas ao mesmo tempo eu tinha um medo, Mário. Não sei se outras pacientes, ou se você já viveu isso, né, com alguém. Eu tinha medo do engasgo. Porque um bebezinho, quando você chegava com a colherzinha, abria aquele bocão. O outro, ele cuspia tudo. Já vinha com a linguinha. Parecia que ele não sabia que ele tinha que engolir a comidinha, sabe? Mesmo a papinha. E aí eu falava, gente, como que eu vou fazer o BLW se ele cospe tudo até a papinha, né? Então, por isso que eu falei que esse foi o meu maior desafio, que foi a alimentação das crianças. Como que eu deveria conduzir nessa forma? O que que você já O viveu? engasgo é um medo, assim, geral, de todo mundo, foi até meu, mesmo, né, aqui quando a gente vira mãe, a gente deixa um pouquinho o diploma, mas, assim, é um medo
geral. Só que a gente confiar no nosso bebê, entender que a gente está oferecendo o alimento na textura adequada, no corte seguro, e que ele está pronto para receber esse alimento sólido, é diferente também o engasgo do gag. Né? Porque o gag é quando a criança faz como se fosse uma ânsia, né? Faz Tá. aquele movimento, assim. E isso acontece muito e é esperado que aconteça, porque ele está provando outras texturas. Então, se ele estava até agora com o líquido e agora ele vai começar a comer a comidinha. Uma batata é diferente de um brócolis, que é diferente de uma carninha, que é diferente do arroz. Então, essas texturas é importante que ele conheça e que ele coloque na boca, que ele resolva aí, né, essa situação. Normalmente as crianças conseguem mesmo resolver, a gente que se apavora. Mas é por conta disso até que a gente nem recomenda a papinha toda misturada, porque você oferece naquela refeição o mesmo gosto e a mesma textura. Mas tem que dar sorte da criança ter gostado da papinha que fez, porque senão ela vai ser rejeitada por completo. Enquanto se você tiver os alimentos separados, ele pode ali, de repente, comer mais de um, menos de outro, mas ele vai ter ali o gosto de cada alimento e a textura de cada alimento. Entendi. Eu lembro também que no começo a gente dava ovo. Acontece de ovo também ser alérgico para algumas crianças. É, Tem alguns alimentos que são potencialmente alergênicos, né? aham, Então, assim, aí vai depender da história familiar, da história clínica, se a criança já teve alguma reação, para ver como e quando vão ser introduzidos esses alimentos. Mas o que é já um consenso é que os alimentos alergênicos, que a criança tem essa janela, né, imunológica aí, que vai. Tem estudo que fala dos 6 aos 10, dos 6 aos 9, tem uns que esticam até os 11. Mas, assim, que a criança pode ser apresentada para esses tipos de alimento, né? Que são mais potencialmente alergênicos, não que são alergênicos. aham. E também uma coisa é sempre oferecer esses alimentos aí, de acordo com a orientação do profissional, mas na parte da manhã, uma quantidade pequena. E se for, já pode ser introduzido aí. Uhum. Mari, eu fui a mãe da papinha e também fui a mãe de muito mamar. Eu dava muito leite, mas eu acho que isso veio muito, acho, da minha mãe. Ela me ajudou com os meus filhos no começo, então era assim, inclusive levava bronca do pediatra. Porque quando eu entrei na introdução alimentar com os meninos, eu dava mamar de 2 em 2 horas para eles. E aí, na hora da refeição, o almocinho, beleza. Se eu via que eles não comiam bem, eu ia e dava mamar. Eu falava assim, doutor, eu completei com mamar porque ele não comeu bem. Ele, você não pode fazer isso, você tá louco. Nossa, mas eu levava um sermão. Com o tempo, eu fui, né, cortando, eu demorei muito para cortar o mamar dos meninos. E eu pesquisei na internet também que tem muitos casos de mães que depois de grandinho ainda, dá várias mamadeiras ao dia, né? O que você me fala, assim, com a sua posição em relação ao complemento do mamar na alimentação da criança, Vai depender muito da da fase, mamadeira? né? Da fase que o bebê tá, porque a gente fala que até 1 ano a alimentação é complementar, né? A introdução Uhum, da alimentação complementar. E o leite continua sendo o principal alimento do bebê. uhum, Então, todo o nutriente, toda a nutrição dele acaba vindo, né, do leite e a alimentação vem aí como aprendizado mesmo, para que com 1 ano ele consiga aí se alimentar melhor. Mas ele é uma fase. Então, assim, depende se a criança mama no peito, se tem livre demanda, se é mamadeira, quanto de mamadeira, quantos ml. Então, tem um monte de coisa que a gente precisa analisar. Mas uma coisa que eu sempre recomendo é, a criança acabou de comer ali, se ela tem fome, a gente conhece o bebê, né? Sabe quando é fome, sabe quando é sono. É, esperar pelo menos uns 10 minutinhos assim para não associar que tipo, não, não preciso comer que meu mamar vem por aí. Então mas se não der tempo, olha, tá muito irritado, a intenção não é essa. Todo aprendizado tem que ser gostoso, uhum, né? Então já dá na sequência e o leite materno principalmente não tem nada essa questão do ferro, mas vai atrapalhar a absorção do ferro. O leite materno não atrapalha a absorção de ferro ingerido na alimentação, né, por meio de alimento. Então, eu acho que vai depender muito da situação. A criança está evoluindo na introdução alimentar, será que precisa espaçar um pouquinho? Mas é isso tudo conversado com a mãe, porque uma coisa que é importante é a gente também não olhar só para estudo, só para técnica, só para recomendação. É olhar para a mãe.
né? Olhar para por que ela está fazendo isso? É uma angústia da criança não estar sendo alimentada de forma adequada? Então vamos conversar por outro caminho, entendeu? Porque essa mãe ela tem que ser acolhida. Entendi. Ô Mari, e nessa fase assim da introdução alimentar, tem algum alimento, algum nutriente que não é bacana se apresentar para criança? Sei lá, que tem alguma restrição, que seja um alimento crítico, não sei, de repente. A bolachinha de maisena, né? Que sempre foi, Nossa, é verdade. sempre foi a A queridinha avó dos que. bebês. A bolachinha de maisena. O biscoito de polvilho, ele eu acho que a gente tem que pensar o porquê que a gente vai dar um biscoito de polvilho para criança. Porque muitas vezes a gente até usa esses alimentos de forma inadequada no sentido de acalmar a criança. E desde cedo a gente já começa a mostrar para esse bebê, para essa criança, que ela consegue se autorregular com comida, né? Então, é um comportamento que a gente não deve ensinar e nem incentivar. Então, a bolacha de maisena é um produto ultraprocessado, tem um monte de aditivo, tem gordura, tem açúcar. Então, assim, de alimento que seja comida ali, que venha da terra, que seja alimento mesmo assim, não lembro de nenhum agora nesse momento que a gente possa falar Uhum. assim. Tem algumas, marisco e tal, que a gente orienta um pouco mais de cautela e depende da região, depende se a família consome e tal, mas de resto. Não tem. Ô Mari, tem também assim uma ordem para apresentar a comida para criança? Por exemplo, primeiro vou apresentar fruta, primeiro. Não Não tem. tem essa ordem. Podemos começar a introdução alimentar com o alimento que a gente quiser, que a gente sentir confortável, né? De repente tem vários casos, eu não vejo a hora dele comer uma manga. Comece com a manga. Queria muito que ele comesse uma mandioquinha. Comece com a mandioquinha. Então não tem um alimento que a gente precise começar, se é salgado, né? Que não é salgado, mas assim, se é legumes ou se é fruta. Certo. O que importa é que o que a gente faz muito que a gente vê é começar com o doce, porque o leite materno é um pouco mais adocicado. Então, entende, né? Imagina-se que a criança vai ter uma predisposição a Gostar gostar mais de mais, a doce. se interessar mais pela fruta, pela questão, né, da frutose, do açúcar, enfim. Mas isso é muito ainda discutido e o interessante é que a criança conheça mesmo diversos sabores. Olha, a vovó gosta de dar chá e suquinho para criança. Eu lembro porque no primeiro dia minha mãe já comprou lá, na semana que eu ia começar, minha mãe já comprou laranja lima, já espremeu e colocou na mamadeira para dar para as crianças. Quando eu falei com o pediatra, doutor, eu comecei essa semana, já dei suquinho, na verdade não tomou nada, né? Não quis, não gostou, fez careta e tal, mas já tentei o suquinho. Ele, suco, não se dá suco pra criança. Eu levei muita bronca do pediatra. O que você me fala do suco, Mari? O E do suco, chá, né? o suco foi muito tempo iniciada a introdução alimentar com o suco, né? E essa recomendação já caiu por terra, já faz até um tempinho. E até tem dose indicada, né? Então, até um ano, zero. A partir de um ano, 110 ml. E aí, 110, 120, agora não me lembro exatamente. Até que seja no máximo 340 por dia. Então, quando você oferece o suco para a criança, que experiência a gente está oferecendo para ela? Né? Não tem uma textura ali para ela explorar, para ela conhecer. É um líquido com um outro sabor, né? Uhum. Então, não tem um aprendizado, não tem um benefício de você dar um Um suco para a suco pra criança. criança. Os chás, é, eles não são, né, recomendados e é até um pouco perigoso, porque a gente não sabe a procedência, não sabe se tem contaminação. O chá tem que ser feito de forma adequada, então a gente não tem, né, não sabe se todas as pessoas sabem fazer um chá, infusão de forma adequada. Então eu acho muito delicado, né, a gente oferecer esses alimentos assim para criança. Entendi. E vamos falar então um pouquinho agora da amamentação, do leite materno, da fórmula, né? Que a gente ainda, durante a amamentação, ainda tem essa questão, né? Das mães que continuam com leite aí
Qual que é a diferença? Fala pra mim entre fórmula leite em pó e o composto lácteo, que a gente vai... Se você quiser comentar, não quiser também. Não, vamos lá. Não entra, não sei se entra muito na sua área, assim, Sim, talvez. claro. Materno infantil. O que acontece é que o composto lácteo ele é bem polêmico. Bem, até eu não vejo muita polêmica, mas assim, a forma infantil ela tem que ser usada para os bebês quando na impossibilidade do leite materno. Então, né, fizeram ali uma mistura de vitaminas, nutrientes, enfim, e aí para dar na substituição do leite materno. E essa fórmula, ela tem que ser bem indicada. A gente tem várias fórmulas no mercado e cada uma tem poucas diferenças, mas tem diferenças, como, por exemplo, na apresentação de proteína. Então, tem umas que a apresentação da proteína é intacta, outra é parcialmente hidrolisada, outra é hidrolisada. Então, a gente tem que entender aí esse contexto para fazer uma indicação de fórmula adequada para aquele bebê. Então, essa é a fórmula infantil na substituição, né, do leite materno. O leite em pó é o leite que tirou toda a água dele, ele virou um pó, e aí ele pode ser usado pela recomendação, né, pelo guia alimentar a partir de 1 ano, e daí como leite mesmo, né? Se a família consome, se faz sentido, se a criança não é alérgica, o leite integral normal. E o composto lácteo, ele tem 51% aí de derivados do leite. E os outros 49% não sabemos de onde vem, né? Então, ele é outra categoria de fiscalização. Ele não entra como fórmula infantil. Então, fica aí um pouco mais solto. Entendi. Eu acho que as pessoas às vezes procuram o leite em pó ou composto, mas pela questão financeira, né? Porque é um leite um pouco mais barato do Sim. que a fórmula. Eu, inclusive, teve uma época que eu mudei por conta própria pro composto. Até meu marido ficou bravo, ele falou, não tem propriedade nenhuma. Eu falei, amor, mas é pelo preço que eu tô comprando. Ele falou, não, você leu? Olha só a pessoa desinformada, né? Eu não olhava essa questão, assim, o pediatra recomendou, eu ia na fórmula. E um dia eu comprei uma mais barata, mas eu não li que era um composto lácteo, eu só fui pelo preço mesmo. Depois que eu fui começar a entender, por isso que eu falo, gente, eu acho que eu era uma mãe muito desencanada de muitos detalhes que eu julgo importante, que é bom, inclusive, a gente trazer, assim, num podcast para falar, porque Sim. tem outras mães como eu, assim, que, né, que se preocupa, lógico, com a alimentação da criança, né, eu morria de medo de ver meus filhos com fome, por isso que eu completava, não comia, eu completava com a mamadeira e tudo mais. Mas eu acho que muita gente acaba entrando nessa questão do composto lácteo pela questão financeira, pelo valor da lata do leite e sem saber o que ela traz de nutriente para a criança, né? E uma coisa importante a gente pensar é por que a criança precisaria de um composto lácteo? A criança não está comendo? Tem que investigar. Uhum. Então, assim, a publicidade, ela é muito... Não sei, né, bem a palavra que me vem, eu não posso usar, mas é muito desafiador para a gente lidar com isso, porque a lata é muito parecida com a fórmula Uhum. infantil. E ele vende-se como uma extensão da fórmula. Então, ó, parou de usar a fórmula, agora você tem que usar o composto lácteo. E outra questão que vem é que na lata vem a idade da criança. Então, quando você vê que a criança está atingindo uma determinada idade, você fala assim, eu já posso mudar para esse. Agora é meu esse. Foi mais ou menos o que eu pensei. Falei assim, eles já estão chegando nessa idade, eu vou mudar para esse, inclusive é mais barato, né? E aí eu falei assim, aí meu marido, não, peraí, você leu o composto, o que que é o composto lácteo? Não é fórmula. Aí volta eu a dar a fórmula, entendeu? Tipo assim, eu acho que as pessoas precisam se informar um pouco mais, né? Entender um pouco mais sobre essa questão que eu acho, julgo Porque hoje importante, E a né? recomendação seria a partir de 3 anos, mais ou menos, em média, dos compostos lácteos. Por que que uma criança precisaria de uma fórmula ou de um composto? Como é que tá a alimentação dessa criança? Porque você vai precisar, você vai ali oferecer para ela um copo com umas vitaminas que a gente não sabe exatamente a absorção, vai oferecer uma quantidade de caloria, né, que vai ali entrar no corpinho da criança. Será que isso não vai prejudicar a alimentação? Então tem que ser bem avaliado e bem indicado. Isso é o mais importante. Legal.
E agora entrando um pouquinho, voltando aos alimentos, né? Entrando na seletividade alimentar. O que você acha que pode causar essa seletividade? Um erro dos pais em, de repente, não saber apresentar desde a introdução? Ou isso é muito natural de toda criança ser seletiva? Uma coisa que a gente precisa tirar é sempre a culpa, né, dos pais, porque a gente se culpa muito. Quando a gente vê que a criança não tá comendo ou não tá comendo como a gente gostaria, porque quando vem alguém no consultório e fala, ai, meu filho não come bem. Aí fala, mas não come bem pra você, pra avó ou pra mim? Porque são três visões bem diferentes, né? Então, a seletividade não é culpa de ninguém. O que pode levar à seletividade é nessa introdução alimentar, a papinha misturada, a criança não conhecer alimentos, né? E for estranhar quando ela for conhecer essa textura. E aí ela já tem um pouco mais de opinião, aí ela já vai, né, rejeitar ou aceitar aí com mais firmeza. Né? Então, essa introdução alimentar ela tem que ser bem conduzida e bem evoluída, porque também quando a gente tem que procurar um profissional, quando as coisas não estão caminhando para a evolução. Né? Claro, cada um tem seu tempinho, cada criança, né, vai se desenvolver de uma forma. Então, procurar ajuda quando a gente não tem aí uma evolução dentro daquilo que aquela criança apresenta. E aí, com uns 3 anos mais ou menos, vem uma fase em que a criança se impõe mais. Então, ela tem opinião. A gente também não gosta de tudo, né? Então, tem alimentos que a gente prefere, tem alimentos que a gente, né, não gosta tanto, tem alimentos que a gente gosta de uma forma, mas não gosta de outra. Então, com 3 anos, a criança começa a entender um pouco disso e começa a selecionar alguns alimentos preferidos. E aí, nós, enquanto pais, a gente tem que manter o oferecimento desses alimentos que foram rejeitados em alguma hora, né? Mas a questão da seletividade mesmo, quando tem, a criança é uma criança seletiva, não essa fase que é comum as crianças passarem aí por 3 anos. É quando ela começa a excluir grupos completos. Então, por exemplo, tá com 3 anos, não come carne de nenhum jeito, se a família não é vegetariana. Não come alimentos verdes, em hipótese alguma. Não come nenhum legume, excluiu todas as frutas, porque daí a gente tem que investigar. Porque a seletividade ela tem causa multifatorial. Então, pode ser uma inabilidade, né, oral, pode ser uma questão de textura, né, uma questão sensorial. Então, a gente tem que olhar para essa criança por vários ângulos para ver aí se é uma ingestão calórica inadequada, porque às vezes a criança é seletiva, mas ela está consumindo o que ela precisa no dia, né? Então, fazer uma avaliação aí dessa ingestão, quanto ela precisa, quanto ela está comendo, né, para ver se tem alguma deficiência. E quando... Pode falar. Não, pode concluir. Não, e isso, quando tem uma seletividade, a primeira coisa... Seletividade severa mesmo, né? Um diagnóstico de seletividade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir os nutrientes para essa criança. Então, de alguma forma, ainda que não venha na alimentação, tem que vir na suplementação até que esse alimento seja introduzido na alimentação novamente. Tem algum alimento que ele, tipo, supre algum outro? Por exemplo, os meus filhos não gostam de legumes. Come uma batatinha ou outra, por exemplo, uma cenourinha ou outra. Um deles não pode ver um verdinho na comida, né? Mas, em contrapartida, eles amam o ovo. O ovo, ele supre alguma ausência, por exemplo, de uma verdura, de um legume no prato? Ou Não, o ovo, ele é proteína, né? Tem colina, tem bastante nutrientes, né, no ovo, mas ali, as verduras, os legumes, eles têm bastante mineral, bastante vitamina. Então, né, não vai ter no ovo beta-caroteno que tem a quantidade que tem na cenoura, né? Então, não tem essa compensação, mesmo porque a gente considera uma alimentação saudável e equilibrada quando a gente tem a variedade. Não, é porque eu fico pensando assim, poxa, não quis comer legumes nenhum. Mas pelo menos comeu o ovo. Eu falo assim, o ovo é importante, o ovo é bom, né? O segundo melhor alimento. Aí eu fico meio assim, despreocupada, porque assim, eu não gosto de ficar forçando, sabe? Não comeu, não comeu. E um dos meus filhos também odeia feijão, gente, mas comia tanto feijãozinho bonitinho, mas bebê, assim, aí quando fez 3 anos, não pode ver um grãozinho de feijão na comida. Então, o que eu faço? Eu amasso, vira tudo um caldo pra comer, porque só o caldo também dizem que não é bom, né? Que não é o suficiente. Então, eu amasso e assim ele come. E aí eu fico nessa, nossa, gente, não come nada. E fica ovo. E se deixar, come ovo todo dia.
com ovo mexido, omelete, ovo cozido. E é engraçado que lá em casa, quando eu dou ovo cozido, eles não gostam que eu corto o ovo no meio. Tem que comer e eles comem só a clara, menina. Eu acho tão engraçado. Mas assim, eu achava que, o ovo é bom, não, é que nem eu te falei, né? Substitui, não porque ele é uma proteína, né? Mas eu achava que. Não, achava não, sei lá, não sei nem dizer o que a mãe acha, né? A mãe fica A despreocupada, criança talvez. quer que a criança coma Só alguma que coisa. alguma coisa tem que comer, né? O pratinho, pra mim, é bonitinho quando come tudo, pelo menos quase tudo, né? Ou a maioria do que a gente coloca ali. Deixa Mas eu uma ver. coisa que a gente tem que ver, que seria, né, legal assim, é ver formas de oferecer. Talvez ele não goste ali do feijão daquele jeito, pode virar um bolinho, pode virar, sabe? Você apresentar o alimento de outra forma. E uma forma normalmente que a criança gosta. Então, os bolinhos são um queridinho, ele gosta de omelete, de repente colocar o chuchu no omelete, alguma coisa assim, sabe? Legal. Que apresente aquele alimento que a criança conhece e não aceitou, não está aceitando, de outra maneira. Entendi. Dá uma camuflada no alimento. Só que eu fico assim, mas eu não vou fazer ele gostar, porque eu gostaria que a criança ela aprendesse a gostar da cenoura, a gostar de um chuchu, de um, sei lá, qualquer outra coisa. Aí a gente camufla num suflezinho, camufla no omelete, como você falou. Isso, assim, bom, vai ser bom como nutriente para criança, né? Mas ela vai aprender a gostar? É isso que eu fico na dúvida. Então, é diferente a gente camuflar, a gente esconder, né, o alimento e a gente fazer uma preparação, Aham. né? Porque na preparação, quando a gente faz um bolo de cenoura, por exemplo, a gente não camufla a cenoura, é um ingrediente O daquilo. principal do bolo. Então, você esconder o alimento, isso eu deixo claro aqui que eu não recomendo, nunca recomendarei, porque quando a criança descobre que que está sendo oferecido para ela uma coisa que ela já declarou que ela não gosta, tem uma quebra de confiança importante e difícil de recuperar. Então, assim, chama ele para fazer com você, fala, vamos fazer um omeletinho, vamos colocar agora um pouquinho desse daqui. Não esconder, né? Ó, esse é um omelete diferente, dá um nome lúdico, assim. Mas para ele, a intenção não é esconder, é apresentar uma nova preparação. Entendi, legal. Então a gente tinha falado da questão do ovo ser alérgico ou não, você comentou. Vamos falar um pouquinho aqui do que é alergia e intolerância, assim, separar se vem à sua cabeça algum tipo de alimento para a gente diferenciar o que é um e outro. Então, a intolerância, mais conhecida, né? A intolerância à lactose, a lactose é o açúcar. Então, a criança tem uma intolerância à lactose, ela reage em contato com aquele açúcar. As alergias, elas são a proteínas. Então, se tem uma alergia, tem que ter uma proteína aí alergênica que causa essa alergia e tem que ser acompanhado por um alergologista, tem que ter um diagnóstico do médico e ver a exclusão desse alimento, que não pode ser oferecido por desencadear uma reação alérgica. E aí, esse alimento a gente apresenta novamente com autorização do médico. E aí a gente segue um protocolo, como que vai ser apresentado, se vai ser primeiro assado, se vai ser primeiro, né, ver aí como é que vai ser apresentado dependendo do tipo de alimento. Mas são coisas diferentes. A alergia, ela tem consequências gravíssimas, né, até o choque anafilático. E desde até uma simples coçada no nariz. Então, é muito amplo as reações alérgicas, assim. Então, por isso que tem que ser acompanhado por um médico. Essa questão do choque anafilático, você me lembrou da questão da minha irmã, de 14 anos. O ano passado, ela comeu amendoim e teve um choque anafilático e foi parar no hospital, todo mundo em pânico. Porque quem não sabe o que é, né? Um choque anafilático, sei lá, mas, nossa, foi aterrorizante pra quem tava com ela, assim, sabe? Dependendo do grau de alergia, tem que andar com a foi canetinha. exatamente. Né? Eu acho que ela não chegou nesse grau, mas assim, ficou bem ruim de ficar internada e tudo mais. Uma outra questão que eu queria colocar com você é que, ainda falando da alergia e intolerância, quais sintomas, por exemplo, que aparecem na criança? Mancha vermelha, Nossa, pode ser coceira. muita coisa. Por isso que, né, a gente fala sempre para Procura um oferecer de alergologista. manhã para acompanhar a reação da criança. Então, vômito em jato, mancha pelo corpo, a criança fica mais mole, né, meio desfalecida, assim. Então,
diarreia, pode ter vários sintomas aí que chama atenção para uma alergia e que daí tem que procurar um médico mesmo. Só comentando aqui, eu acho que eu já comentei isso no episódio que a gente falou de vacinas. O meu filho, um dos meus gêmeos, quando tomou a vacina rotavírus, com 5 meses, teve sangramento nas fezes. E eu não sabia que tinha essa reação, quem aplicou a vacina não orientou, eu não sabia de nada. Eu procurei um médico, né, assustada com o que eu tinha visto ali. E quando a gente fala sangue nas fezes, também não é pra assustar muitas mães, porque não é muito sangue, né? São só uns pontinhos vermelhos que você fala assim... O que é isso? O que isso aqui? É sangue mesmo? Deixa eu ver, né? A gente fica até na dúvida pra saber. Pegar uma água oxigenada pra jogar isso. Exatamente, porque, né, pra não assustar as pessoas também. Mas aí eu procurei um pediatra na época e ele falou assim, olha... A PLV. É PLV, seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca. Daí eu comecei a dar esse bendito leite, que além de carérrimo, uma lata, né? Tipo assim, é quase 4 vezes o valor de uma normal, né? E eu comecei a dar aquele leite fez tão mal pro meu filho. Ele passava mal toda vez que mamava. Ele vomitava, tinha ânsia, ele mamava, vomitava. Falava, gente, mas era para estar ajudando a criança e tá piorando. E eu ficava com o coração tão apreensivo, sabe? Eu falava, poxa... o menino já tem a alergia. Eu mudei toda a minha alimentação e no fim não era nada daquilo, sabe? Reação. Um diagnóstico equivocado e uma reação aí por causa da... A gente nem acabou falando, né, dessa fórmula, mas também tem a fórmula que são os aminoácidos. Então, aí é a proteína só para chegar e entrar, assim. Então, tem crianças tão alérgicas que nem recebem bem, até a gente tem que partir para uma fórmula de arroz, enfim, outras possibilidades. Mas essa fórmula de aminoácidos aí é quando a criança é bem alérgica mesmo. Alérgica, né? E vamos entrar aqui agora na questão da cafeína, né? Ela é prejudicial à criança? Como que é? Qual alimento que tem a cafeína? Ou bebida, talvez, né? Então, a cafeína, antes na gestação, a gente tomava uns cafezinhos, né? Mas saiu um estudo recente que não existe dose segura para ser consumida durante a gestação. E as crianças que ficam olhando, falam, eu quero tomar um cafezinho. A gente não... Quer café? Aquele menininho, né? Famoso. Quer café. E vê a gente tomando, né? A criança se interessa por aquilo. Mas coloque outra coisa, coloque uma aguinha, coloque um leitinho, um suquinho e ofereça na xicrinha para criança, porque não é recomendado, né, para criança. O café e as bebidas, né? As famosas aí também apresentam a cafeína e também não deve ser consumida nem pela cafeína, né? Só, mas por várias outras coisas aí. Porque é estimulante e pode, né, desencadear aí coisas. Não só em bebês, mas para crianças um pouco maiores, assim, é a questão da Coca-Cola, do refrigerante, né? Ele tem uma composição super alta de cafeína, né? E um tempo atrás eu tava conversando com uma amiga. Ai, gente, eu falei assim, é que a gente não pode ficar interferindo e falar, nem sempre a gente pode dar opinião. Ninguém gosta, eu não gosto, dificilmente. Mas tem coisas que você tem que guardar pra não falar na frente da pessoa. Mas pensa, meu filho não consegue tomar remédio, só conseguiu tomar quando eu coloquei junto com a Coca-Cola. Quando eu ouvi a menina contando isso, eu falei assim, você tá louco? Já teve, não sei se você lembra. Idade? Bebê, 1 aninho, uma coisa assim, dando com Coca-Cola. Eu falei, gente do céu, já teve um caso de uma criança que morreu com a Coca-Cola e um Mentos junto. Imagina o que tem no remédio, você não sabe a composição, porque mãe dá por prescrição do pediatra, né, de algum médico. E aí você vai misturar com a Coca-Cola. Eu achei tão, sei lá, não posso culpar. De repente tem alguém que tá fazendo isso, mas assim, é uma opinião, eu acho errado, não sei. Sim, não, a Coca-Cola, o refrigerante por si só, ele não tem que ser oferecido para criança, né? A falar, mas ele tá com vontade. Tá, se ele pedir sua cerveja, você vai dar? Não vai dar. Então, assim, não tem motivo para você oferecer, mas a gente toma muito, é um hábito da família. Então, assim, são consequências.
né? O refrigerante a gente até brinca entre a gente, assim, cafeína, menor dos problemas. É, Mas tem uma série de consequências que a gente sabe aí do uso de refrigerante introduzido cedo, uma quantidade de açúcar muito grande que tem. uhum. E não tem absolutamente. É uma bebida sintética, né? Essa questão da Coca-Cola, por exemplo, na minha casa a gente não consome refrigerante. Exceto quando vai numa festinha de aniversário, tá servindo ali, você toma um copinho, mas os meus filhos não tomam. E teve um dia, olha só, a gente saiu pra almoçar no restaurante e passou um garçom com uma bandeja, assim, uma garrafa de Coca-Cola. Meu filho ficou louco pela Coca-Cola. Eu falei, filho, mas você nem sabe o que é Coca-Cola? Aí eu fui entender que na escola, quando tem festinha, a mãe prepara, a mãe manda refrigerante pra festa, sabe? E aí primeiro antes de liguei na escola, falei assim, olha, serve refrigerante aí quando tem festinha, porque a gente tem, eles falam, olha, pode mandar açúcar, refrigerante, não sei o quê, tantos doces, o bolo, quantidade e tal. Aí eu falei assim, ah, então é da escola, só pode ser, porque em casa não tem. A gente, quando sai, nunca pede. Por que que ele ficou louco pela Coca-Cola? Né? Aí eu fui entender que na escola ainda se oferece. Não, se oferece no sentido de que a mãe manda quando tem uma Sim. festinha. Eu falei, olha, pode cortar, meus filhos não tomam, né? Essa questão da escola também tem um outro caso curioso, não sei se aparece muito isso no seu consultório, da questão do suco que a gente comentou, porque eu demorei a apresentar os sucos para os meninos. Aí quando eu mandava lanchinho para a escola, eu mandava só a garrafinha de água e o lanchinho. Ô mãe, é o seguinte, não vem suquinho na lancheira, mas eles ficam de olho no suquinho do amigo. Você consegue mandar da próxima vez para eles não ficarem com vontade? Eu falei assim, ah, mas eles não tomam. Eu ainda demorei, sabe, a apresentar o suco para eles na escola. Então, acho que essa questão da alimentação depende muito de onde você tá. Porque, assim, tem mães que querem segurar um refrigerante, querem poupar a criança disso. Mas tem hora que é um pouco difícil, né, de você. E a gente, vamos combinar que assim, é o mundo ideal que a gente não tem que oferecer refrigerante para criança e isso não tem nem discussão. Mas a realidade é outra. Às vezes a mãe já ofereceu, a criança já gosta, foi outra pessoa que apresentou, viu na escola. Às vezes tem várias aí, né, questões envolvidas. Nesses casos, é muito o que você tem na sua casa, né? Você não ter aí uma frequência. Ah, então meu filho gostou de refrigerante e agora? E agora que ele vai tomar só quando tiver. Porque você não vai comprar para colocar dentro da sua casa um negócio que você sabe que não é Saiu pra comer um interessante. Que pastel, não... oferece. Igual outro dia, a primeira vez que os meus filhos experimentaram refrigerante foi um dia que a gente saiu pra comer um pastel. Meu marido comprou a garrafinha, deu canudinho assim pra eles experimentarem. A primeira sugada, os dois já cuspiram o refrigerante, porque nunca tinha tomado, pra eles era ruim. Então eles não gostam assim. Agora foram apresentados depois assim na escola. E aí eu acho que aí desenvolver essa vontade, né, pela Coca-Cola. Mas assim, eu prezo um pouco por isso, sabe? Eu pelo menos não ofereço, não faço questão Sim. de não dar, não acho legal. O meu Mas filho provou Coca-Cola também. também não vou Coca-Cola, julgar quem Guaraná, dá, não mas lembro. sei lá, se a gente, o máximo que a gente puder estender em não oferecer isso pra criança, né? Sim. Acho que é melhor, né? Ele Questão de tava saúde. numa festinha e aí a mãe tava dando pra criança, ele pediu, ela deu. Aí ele tomou um gole, aí ele veio assim, aí pro amigo ele falou: "Nossa, gostei. Mas mãe, segura aqui pra mim". E foi brincar. Mas também aquilo resolveu na cabeça dele. Então acho Matou que a a gente vontade do momento, conhece o né? nosso filho e sabe aí até onde a gente pensa, onde a gente tem que ir, mas ter esse alimento em casa não Uhum. é interessante. Vamos entrar aqui na questão da lancheira, que vieram umas perguntinhas que eu abri a caixinha no Instagram. E a primeira que veio é assim: o que pode ter na lancheira? E a segunda foi assim: sugestão de lanches saudáveis, que é o meu maior desafio. O que, que pode ir na lancheira? O que, que você sugere, Mari? O que, que você costuma indicar? A lancheira, primeiro, vai depender da criança, porque a gente tem no lanche da escola uma questão social importante, né, dos mais velhos, assim, das crianças mais velhas. Uhum. Então,
né, o lanche diferente, a gente sempre tenta aproximar, assim, o que que você gostaria de levar? Gostaria de levar uma bolacha, um bolo, um salgadinho. Então tá, então vamos fazer um salgadinho de grão de bico, um bolinho caseiro, né, um cookie caseiro. Então você tem aí, você adequa o lanche da criança. Agora, para as crianças pequenas, né, o ideal é que sempre uma fruta, sempre, né? Aí pode ser um bolinho, uma fonte aí de carboidrato, que a criança precisa de energia. Pode ser um pouquinho de proteína, dependendo de como tá essa oferecimento de proteína durante o dia. Mas até essa semana eu coloquei na minha caixinha de perguntas lá que tinha que levar um prato de salgado para a Eu escola. vi. E nossa, muita ideia boa que até abre, né, a cabeça da gente, que a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então, falaram do dadinho de tapioca, da torta de frango, da torta de palmito, da esfirrinha, falaram coxinha, porque também não precisa, a gente pensa a coxinha aquela vindo frita lá do supermercado, da festinha, né? Mas a gente pode fazer uma coxinha assado com uma massa de batata, com uma massa de mandioquinha, pode, né? Ser uma coxinha interessante que eles consumam mais vezes e não só em festas. Então, acredito que aí fazer esse equilíbrio aí da lancheira, oferecendo a fruta e oferecendo essa fonte aí de carboidrato de boa qualidade, um pouquinho de proteína, se for o caso, um stick de mussarela, se a criança puder comer, e aí, ou um patê de frango, né? E variando assim. No final, até minha filha escolheu o palitinho de tomate com manjericão e mussarela. Ah, que Falei, legal. nossa, se fizesse uma torta ia ser tão mais rápido. Mas não, eu falo assim, que tem dia que a criatividade pra gente montar uma lancheira, senhor. E eu ainda, os meus filhos, quando é integral, né, eu tenho que mandar o lanche da manhã e o lanche da tarde. Eu falo assim, gente, eu não sei mais o que mandar. Esses meninos vão comer a semana inteira quase a mesma coisa. Mas é desafiador mesmo esse negócio de montar lancheira, ainda mais que a gente às vezes fica vendo esses canais de alimentação na lancheira toda bonitinha. Ai, eu já te... Mas sabe que eu acho que uma dica super válida é a gente usar mais o congelador, né? Porque tem aí um domingo, um sábado, um dia que tá em casa, que tá mais tranquilo, que dá pra fazer, hoje eu vou cozinhar, ou tem um tempinho aqui, faz algumas coisas e congela. Porque daí você sempre vai ter aí variedade, um pão de queijo, uma torta, um bolinho, um cupcake, um muffin de legumes, vai fazendo coisas e aí vai colocando nesse congelador e é só tirar, colocar na lancheira. Não é tão mais prático, né? Em casa a gente tem uma caixinha, porque a Helena é maior, assim, então ela já quer dar pitaco no lanche, ela que já faz a lancheira dela. Então eu tenho uma caixinha, tenho o congelador e eu tenho a fruteira. Filha, a regra é você pegue um de cada lugar. E aí nessa caixinha eu coloco todos os alimentos ali que ela pode levar, né, pra escola. E aí ela decide ali, ela vai Que fazendo. legal, boa dica, boa, gostei. É, a gente tá com o nosso tempo quase no fim. Eu queria entrar naquela questão da especialização da seletividade alimentar que você tem, né? Que é uma alimentação diferenciada para quem tem autismo, TDAH, né? O T21, que é o Down, né? E atraso no neurodesenvolvimento. Qual que é a diferença da alimentação para essas crianças? Normalmente, essas crianças elas apresentam questões, né? O autismo, o T21, questões gastrointestinais importantes. Então, você tem que ver aí, normalmente as crianças, nem todas, porque eu tenho várias crianças, né, dentro do espectro que não são seletivas. Então, tem que ver o padrão aí alimentar dessa criança, se tem, quais são os sintomas, né, que ela apresenta, qual é a queixa daquela família, se é constipação, se tem abdômen inchado, se tem excesso de gases. Então, você avaliar aí, porque realmente tem questões, né, mais acentuadas nessas crianças que apresentam essas condições. E na seletividade alimentar é isso, você olhar para a criança de várias formas. Então, é muito comum mãe de alguém, né, pai de criança seletiva, sei lá, por que eu vou numa nutricionista? Meu filho só come arroz, eu vou lá para ela me passar arroz, brócolis, feijão, coisas que meu filho não come? Não é assim. Quando a gente tem esse olhar para a seletividade, dando a importância devida que ela tem, a gente não faz um cardápio desse, né, impossível de cumprir para a criança. Então a gente vai adequando ali dentro, respeitando a textura.
muitas vezes a gente precisa da autorização da fono, ó, agora evoluímos, se é uma questão de disfagia, uma questão importante, assim, né, de motricidade oral, a gente vai um trabalho junto com a fono, falando agora ele tem condições de avançar um pouquinho. Então é um trabalho multidisciplinar, porque a razão da seletividade é de fato multifatorial. Entendi. E na questão do autismo, Mari, porque assim, para diagnosticar não existe um exame específico, então você tem que investigar, procurar vários profissionais. Procurar um nutricionista através da alimentação é possível identificar já, você dá esse diagnóstico, sim, a criança tem por causa desses indícios e tal, porque assim, você mencionou que não necessariamente o autista é seletivo, mas quais outros indícios que de repente você pode afirmar ou não sei, como que funciona essa questão? Então, a gente não dá, né? Nós nutricionistas não damos diagnósticos. Então, assim, se vem uma criança para mim com uma queixa de seletividade alimentar e eu noto um comportamento diferente, né, que chame a atenção, que destoe, aí eu oriento para que seja encaminhado por um profissional para fazer a avaliação. Porque hoje o espectro é muito amplo, né? E também tem questão de pandemia, tem que as crianças não tiveram muita socialização, tem questões de atraso de neurodesenvolvimento que não é autismo. Então, aí, quando a gente identifica alguma questão assim, a gente encaminha para uma avaliação. Entendi. Bom, acho que a gente falou de bastante coisa. Tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, que você de repente queria acrescentar? Não, porque assim, tem outras coisas que eu coloquei aqui, a alimentação da gestante, mas a gente acabou pincelando por cima, né, que a gente falou que é importante ela se alimentar bem, ter uma boa alimentação para trazer bons nutrientes pro... Só pincelada gestante, que eu acho que é uma dica legal para todo mundo. Não existe nenhum alimento comprovado que dê cólica, da gestante, da lactante, né? Que dê cólica no bebê. Então, assim, às vezes a criança apresenta muita cólica, pode ser por uma questão de. Normalmente né? Por uma questão de maturidade aí, intestinal. E essa mãe aí desesperada acaba fazendo uma dieta muito restritiva. Então, assim, para exclusão, é só com orientação do profissional e não existe um alimento assim que, não, vou tirar feijão porque dá gases. Certo. Então, boa dica aí. Fala pra mim, então, pra gente encerrar, Mari, tem algum recado que você quer deixar para as mães que estão aí num momento bem desafiador, bem crítico da introdução alimentar? Da introdução, aliás, Da alimentação. Na alimentação no geral, né? A criança não come. Enfim, uma dica geral aí para as mamães, gestantes também. Olha, é ter paciência, persistência. Se notar alguma coisa errada, procure ajuda, não deixe isso estender, né, muito, porque quando a gente mãe que olha alguma coisa errada, normalmente, né, tem que ser investigado mesmo. Então, mas assim, paciência e plante uma sementinha boa, criar uma relação boa com a comida desde cedo, que é o que a gente vai deixar para eles para o resto da vida, né? Essa alimentação saudável associada à memória boa, à família, a um contexto todo, né? Mas acho que é isso. Bacana, obrigada. Mari, então esse foi o nosso episódio de hoje. Eu gostei tanto de bater esse papo, falar um pouquinho desse momento que as mães vivem, assim, que é tão difícil, né? Que nem eu falei já pela terceira vez, vou repetir aqui, para mim foi muito desafiador, ainda, né? Mas é muito gostoso poder dividir essas questões, essas informações com as pessoas, né? Obrigada por participar aqui do webcast. E aí, curtiu? Nossa, foi uma delícia. É muito gostoso a gente falar como um profissional né, assim, com uma mãe também, né? A gente colocar o nosso lado também de mãe e de profissional. E foi leve, foi uma delícia, eu amei. Tanto que eu falei aqui, só faltou meus filhos aqui pra gente fazer uma consulta, né? E se fosse falar de nutrição, daria pra gente ficar meses aqui exatamente. sem parar. Gente, vamos encerrar aqui então na câmera central, Mari aqui, ó. Gente, essa foi a minha convidada de hoje, a nutricionista Maria Paz. Espero que vocês tenham gostado. O bate-papo, para mim, pelo menos, foi uma delícia e espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, né? Informativo, tanta coisa bacana a gente falou aqui. Esse foi mais um episódio, então se você gostou, já curta, comente, deixe seu like aí, né? Compartilhe com as amigas.
Mário, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Adorei o convite. Eu que gostei. Aqui, sexta-feira, gente, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então acompanhe aí, sempre um tema novo. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.